Nesse mundo, algumas pessoas nascem destinadas a grandes feitos, mas algumas são escolhidas para viver uma maldição irreversível. E esse é o filme Descendente, de 2025. E eu sou F, o esquizofrênico falante. Então toma seus remédios e vem comigo. Shaw está com sua esposa Andrea no médico e eles foram fazer os exames de rotina, pois ela está grávida e precisavam ter certeza que o bebê nasceria com muita saúde. E o médico diz que era um menino e ao invés de prestar atenção na consulta, ele fica mandando mensagem para seu chefe, pois ele estava tentando uma oportunidade em um novo emprego e poderia ser o segurança de um rapper ou um bilionário. Isso mudaria a vida deles para sempre. E Andrea é uma boa esposa e diz que o apoiaria, mas precisava de ajuda nesse momento. E aqui vemos o trabalho do Shaw, e ele trabalha como porteiro em um colégio, então para virar um segurança profissional estava muito longe, e seu chefe aparece perguntando por que o alarme estava apitando toda hora, e ele mostra que o alarme é antigo e precisava ser trocado. E Shaw aproveita para perguntar sobre os contatos que ele possui, mas o chefe diz que seria difícil ele conseguir algo, pois ele não é grande nem intimidador, e ainda ri da cara dele. Chegando em casa, ele continua tentando alguns contatos para melhorar de vida, e sua esposa pede para ele fazer massagem para o bebê ficar confortável. E depois que ela dorme, ele vai até sua garagem para fazer exercícios, porque ele precisava ficar grande e intimidador. E saindo, ele vê que a luz da garagem estava com mau contato, e no céu, ele vê uma luz se mexendo rapidamente no ar e sumindo. E depois ele vai dormir porque ele precisa ser o melhor homem para sua família. No fim de semana, eles teriam uma festa na casa do irmão dele, e assim que entram, sua tia Patrícia aparece, e eles sabem que ela é meio inconveniente, e sempre queria se meter na vida dele, pois depois de uma certa idade, ela criou ele e o irmão, e começa a perguntar se estava precisando de dinheiro, porque ele tem a cara do pai dele, e ele sempre foi um cara muito apertado com tudo. Seu irmão o chama para beber no particular, e leva para seu quarto de jogos. Ele mostra sua coleção de armas, e diz que era apenas para caça esportiva, e Shaw já fica animado querendo uma. E na hora de ir embora, Andrea vê uma mensagem do chefe dele o chamando, pois o alarme apitou mais uma vez e ele precisava dar um jeito de aparecer lá. E como ele quer ter uma boa imagem, então ele vai e desativa o alarme. Ele percebe que as luzes estavam piscando, e como um bom funcionário quer arrumar, e sobe no telhado, mas o que ele não contava que no céu aquela luz estranha apareceria mais uma vez, e dessa vez ela começa a se aproximar, e quando ele percebe, ele estava deitado em um lugar escuro e estavam colocando um tubo na sua cabeça. E quando ele olha para o lado, ele vê seu pai, que há muito tempo estava falecido, e acorda assustado no hospital. Andrea estava do seu lado, e ela diz que ele caiu do telhado e estava muito confuso, mas por sorte não teve nada de grave, apenas uma concussão. E como ele já aparentava estar bem, ele teria alta, mas agora ele estava todo quebrado e Andrea diz que ele caiu e dormiu por 2 dias, e ela precisa que ele se recupere logo, pois logo seu filho vai nascer. Shaw acorda de madrugada com muita dor e toma seu remédio e pega um papel e caneta, pois um desenho veio em sua cabeça. Mas quando ele percebe, ele apagou, e Andrea estava de pé para ir trabalhar porque hoje seria uma grande oportunidade de ser promovida. O problema é que assim que ela vai sair, ela começa a passar mal e ele não consegue se mexer, se mostrando impotente, e quando consegue, ela sumiu. Mas ele sente uma presença o encarando do escuro e mais uma vez ele acorda, pois foi um pesadelo dentro de um pesadelo. No dia seguinte, ele vai com ela para mais uma consulta, mas sente que estava ouvindo coisas e na verdade ele conseguia escutar o que as pessoas falavam a metros de distância. Então ele vai a uma médica neurologista e faz alguns exames, mas tudo estava bem. E ele mostra os desenhos que apareceram na sua cabeça e ela encaminha para um terapeuta, pois pode ser um trauma de infância que foi desbloqueado. O dia ainda não acabou e
e ele se encontra com Andrea para o encontro de grávidas, e ali elas recebem dicas durante a gestação, mas ele parece estar muito louco e começa a ver as pessoas com os olhos esbugalhados pretos, e dali ele vai para o trabalho no fim do expediente. E à noite ele se prepara para dormir e acorda para tomar seu remédio mais uma vez, mas dessa vez escuta um som estranho e pega uma faca para se defender, mas era apenas seu cachorro e ele conseguia escutar sons na sua cabeça, e para não ter problemas, ele dá seu cachorro de anos para ficar com seu irmão, porque não quer fazer nenhuma besteira enquanto não se recupera. Antes de voltar para casa, ele passa em uma loja de material de construção e compra tintas para pintar o quarto do filho, e aproveita e compra tinta para desenhar as imagens na sua cabeça. E ele começa a pintar a parede, mas acaba adormecendo. E quando acorda, André estava sem entender por que ele fez aquele desenho horrível na parede, e ela começa a sentir uma pressão na barriga porque é muito estresse para pouco tempo, e eles passam no médico para ter certeza que estava tudo ok. Os dias vão se passando e Shaw tenta se manter normal, mas em todos os compromissos que eles marcavam, ele parecia meio avoado. E todas as noites ele acorda escutando vozes e tinha pesadelos vivos, com seu corpo sendo transformado em outra coisa. E ele tenta contar como estava se sentindo, mas isso só deixaria ela mais nervosa. E galera, que é o momento que todo mundo sempre passa raiva, tanto na vida real como no filme, pois ele vai na terapeuta e mostra os desenhos, mas ela acha que é apenas seu subconsciente trazendo memórias, mas ele não lembra daqueles lugares, e para desestressar ele se encontra com seu irmão e pede uma arma para se sentir mais seguro, caso essas coisas apareçam na sua casa. E não preciso nem dizer que isso é uma péssima ideia, ainda mais quando você está tendo alucinações. E depois ele marca uma consulta para saber como a criança estava, e o médico diz que ela estava tendo picos de pressão, e isso é conhecido como pré-eclâmpsia, e se ela não se acalmar, pode colocar o boneco em risco, e nesse estágio nasceria prematuro. Então precisa se manter calma por mais 6 semanas, e para se manter focado, ele passa esses dias desenhando na garagem, e os pesadelos vivos estavam cada vez mais reais. Sua terapeuta diz que ele passou por algum trauma que foi bloqueado, e ele realmente não teve uma infância tranquila, pois sua mãe morreu em um acidente e seu pai se faleceu logo depois de começar a falar sozinho, e segundo ele foi abduzido. Faltam 5 semanas para poderem fazer o parto, e as coisas estavam ficando mais tensas, e para tentar amenizar as coisas, ele vai a um traficante de bairro e compra algumas caixas de munição para sua pistola. O problema é que ele chega em casa e André encontrou na mesa de cabeceira da cama. Como você é burro? E tem que ser muito burro mesmo. Por causa desses surtos, ele começa a chegar atrasado no trabalho, e seu chefe dá a última chance e mostra que picharam o muro do colégio, e tudo na sua vida estava dando ruim, e aquele dia não seria diferente. E Andrea vê seus desenhos e acha bizarro, e aquilo era assustador porque ela não estava o reconhecendo e Shaw não consegue olhar no olho dela. Para entender sua história, ele vai falar com sua tia Patrícia, e ela diz que seu pai ficou muito estranho depois de uma experiência, e por causa disso sua família foi destruída. E ele começa a vê-la se transformando e acha que era um pesadelo vivo e corta sua própria mão, mas não era. E depois ele precisa trabalhar, mas passa direto. E para piorar, a pistola que estava no porta-luvas cai e dispara. E então ele vai até a praia, um lugar deserto, e se livra antes que faça besteira. Quando ele volta para casa, sua tia e cunhada estavam em casa, e as duas começam a brigar com ele porque soube da arma que ele comprou, e Andrea não queria falar com ele por alguns dias, porque ele que estava causando todo esse estresse. Então ele vai para a casa do seu irmão, e agora seus pesadelos estavam envolvendo sua família, e ele via sua esposa falecida. Ele liga para casa e tentaria falar tudo o que estava acontecendo, mas ela não atende e ele vai até lá. E ele vê sua tia e cunhada transformada, falando que se ele não resolver o problema, então perderia as duas. E ele vai atrás do lugar dos seus sonhos, que ficava no meio do deserto. E chegando, aquele lugar parecia muito familiar, pois era sua casa quando pequeno. Seu pai estava ali o esperando, e ele não sabe o que era alucinação e o que era verdade. E ele não envelheceu nada nesses anos, e os dois começam a conversar e contar tudo o que aconteceu nesses anos, mas está na hora de voltar. E ele se levanta e uma luz brilha no seu rosto.
O homem está dirigindo uma caminhonete e para em um ponto estratégico onde uma luz pisca forte do alto. E Shaw aparece ali e ele estava à sua espera porque sua experiência acabou. E ele o leva para casa e agora poderia ter uma vida normal. Então ele entra em casa e se deita ao lado da Andrea. Mas vemos que tudo aquilo realmente aconteceu. Então fica o mistério do ar do que fizeram com ele. Tira que boca gata, tira! E se você chegou até aqui, então já sabe o ritual de sempre. Deixa a curtida e comenta para engajarmos até o espaço, ou você vai ter que sentir a sonda entrando. E uma coisa eu digo para vocês tomarem cuidado, pois quando você olha tempo suficiente para um abismo, o abismo olha de volta para você.